Salve família, meu nome é Thiago Torres, pra quem não me conhece eu sou da periferia de São Paulo e hoje eu vim trazer 35 motivos pra você não votar no Bruno Dória, quer dizer, no Bruno Covas, do PSDB, no segundo turno da eleição pra Prefeitura de São Paulo. Aproveitando que a gente infelizmente tá passando por uma pandemia, vamos começar falando de saúde. Em primeiro lugar, a gente pode falar sobre como na gestão do Covas, São Paulo tá sendo a cidade do Brasil com maior número de mortes por coronavírus. Isso não é por acaso, isso é resultado das políticas do PSDB, tanto no nível municipal quanto no nível estadual. O Covas, por exemplo, ele vem desmontando a Coordenadoria de Vigilância de Saúde, um órgão importantíssimo no planejamento de ações para combater a disseminação de doenças, na fiscalização de estabelecimentos de saúde, dentre outras coisas. Aliás, mano, enquanto o Dória prometeu zerar a fila da saúde com o programa Corujão da Saúde em 2017, o seu vice e sucessor, o Covas, ele não cumpriu essa promessa. E, em comparação com 2016, a fila aumentou 70%, de 753 mil pessoas na espera para 1.300.000. Ainda falando da pandemia, só que agora na área da economia e do trabalho, a gestão do Covas, além de negligenciar a vida das pessoas, negligencia os seus trabalhos e os seus comércios. Só nos 4 primeiros meses da pandemia, 20 mil lojas foram à falência em São Paulo, sendo que sim, a prefeitura tem poder para socorrer essas pessoas, tanto os trabalhadores quanto os comerciantes. Porém, o que o Covas fez, na verdade, foi cortar salários de servidores municipais e permitir a demissão de milhares de trabalhadores, como 4.200 merendeiras de escolas municipais. E ainda falando sobre escolas, o Covas sugeriu que as aulas voltassem em outubro, sendo que as mortes por Covid continuam crescendo. Qualquer tentativa de voltar às aulas nesse momento só vai beneficiar os donos das escolas particulares que estão perdendo lucro com a pandemia, mas a população pobre das escolas públicas sem estrutura adequada vai ter a sua vida ainda mais em risco, incluindo os alunos, suas famílias, os funcionários da escola, os professores. Ainda na área da educação, a gestão Covas-Dória deixou de investir 3 bilhões e 500 milhões de reais em 3 anos, o que fez aumentar as filas nas creches, precarizou as escolas, fez faltar merenda e diminuiu a qualidade do ensino. Inclusive, um levantamento recente feito com dados da própria prefeitura mostrou que a gestão Covas-Dória foi a que menos investiu na cidade, pelo menos nos últimos 15 anos, ou seja, desde 2005. Falando um pouco agora de programas sociais, com Dória e Covas, o programa Leve Leite, que distribuía leite para milhares de crianças pobres em São Paulo, diminuiu em 71% a quantidade de crianças atendidas, passando de 904 mil para 255 mil crianças. E deixando ainda mais claro que eles não se preocupam com a alimentação da população pobre, logo no primeiro ano do mandato, Covas e Dória proporam a distribuição de um tipo de ração para as crianças pobres nas escolas, a farinata, feita com restos de alimentos próximos da data de vencimento. A mesma gestão mandou demolir um prédio na região da Cracolândia com pessoas dentro, incluindo mulheres grávidas e crianças. Ainda sobre a Cracolândia, logo no começo da gestão Dória-Covas, lá em 2017, eles prometeram o fim da Cracolândia. Porém, naquele mesmo ano, a quantidade de pessoas morando ali aumentou em 160%. E hoje, 4 anos depois, esse número também não para de crescer. Isso porque nenhuma política séria foi aplicada em todo esse tempo. E agora o Covas faz um monte de promessas, né? Na realidade, o que ele vem fazendo é destruir as políticas públicas de assistência social, que atuam justamente junto desses grupos mais vulneráveis da sociedade. Para além dos moradores de rua, a Secretaria de Assistência Social, ela é responsável, por exemplo, pelo CRAS, onde a gente recebe um comprovante de baixa renda para conseguir o passe livre estudantil, por exemplo. E essa secretaria também é responsável pela distribuição, pela organização do Bolsa Família. E aproveitando que eu falei do passe livre, Bruno Covas foi responsável por impedir que alunos pobres de cursinhos populares recebessem o passe livre, mesmo depois da Câmara de Vereadores ter aprovado esse projeto. O alto custo da passagem, mano, é um dos principais motivos que fazem esses alunos pobres não frequentar esses cursinhos que são tão importantes para ajudar alunos de escola pública a entrar nas universidades. O Covas também foi responsável por mudar as regras do bilhete único, diminuindo a quantidade de integrações do Vale Transporte, o que prejudicou os trabalhadores que moram nas regiões mais periféricas, mais distantes do centro, que precisa fazer várias baldeações. Na verdade, a mobilidade urbana nunca foi uma preocupação do Covas. 80% do dinheiro que era para ser destinado para essa área está sendo usado só para tapar buraco, não para construir corredor de ônibus, ciclovia, por exemplo, tá ligado? Mas o descaso do atual prefeito com a infraestrutura
infraestrutura de São Paulo se dá em outras áreas também, como na questão das enchentes. No ano passado, o Covas gastou menos da metade do dinheiro que estava disponível para investir na prevenção das enchentes. E quando uma delas veio com força, em março daquele ano, trazendo alagamentos, destruição e mortes, o Covas foi para a Europa passear. Agora, nas vésperas da eleição, ele resolve se preocupar com a infraestrutura da cidade, né? E resolveu fazer algumas reformas em algumas calçadas. Mas, como qualquer obra eleitoreira feita na pressa, né? Essas calçadas já estão se enchendo de rachadura de novo. Outra reforma inacreditável feita pelo Covas foi a do Anhangabaú, onde ele gastou quase 100 milhões de reais para transformar um dos principais pontos turísticos da cidade nisso aí. Depois dessa reforma que custou 100 milhões, ele simplesmente vendeu a região para uma concessionária por 6 milhões e 500 mil reais. E é interessante pensar nessa relação do PSDB com as grandes empresas, né? Não são nada raros casos de corrupção envolvendo o atual prefeito, que abre licitações suspeitas e contrata empresas para obras com valores absurdos. Um outro caso foi quando ele e o Dória foram denunciados pelo Ministério Público por beneficiar de forma criminosa uma empresa na organização do Carnaval de 2018 e 2019. Além disso, uma empresa envolvida em esquemas de corrupção no Rio de Janeiro é parceira da Prefeitura de São Paulo, tendo recebido do Covas 343 milhões de reais em 2019. E nesse ano mesmo, 2020, o Covas foi alvo de uma investigação da Polícia Federal por contratar empresas sem licitação. Quando um prefeito contrata uma empresa sem licitação, isso mostra que ele pode estar querendo beneficiar de forma ilegal aquela empresa que ele está contratando, repassando de forma corrupta o dinheiro público para elas. E a mesma coisa foi feita na contratação de uma empresa que concede a Zona Azul. Mais um caso, o Ministério Público também denunciou a prefeitura por corrupção na contratação de empresas de ônibus e exigiu a devolução de 1 bilhão e 800 milhões de reais do dinheiro público. O hospital de campanha montado pelo Covas no AMB, que teve um custo exageradamente milionário, também foi denunciado pelo Conselho Regional de Medicina por várias irregularidades. O candidato a vice do Covas, Ricardo Nunes, do MDB, também é investigado por possível envolvimento com a máfia de creches. Uma empresa da família dele recebeu 50 mil reais de creches contratadas pela prefeitura de forma ilegal. Um outro ponto importante a ser analisado é que na campanha do Covas, agora em 2020, metade dos seus patrocinadores são ligados ao setor imobiliário e da construção civil. Obviamente, eles esperam ser beneficiados pelo Covas caso ele seja reeleito, enquanto seu opositor, o Boulos, tem como uma das suas principais pautas a construção de moradias populares a partir da desapropriação de imóveis abandonados e irregulares. Um outro bom motivo para não votar no Covas é que ele representa um projeto político muito parecido com o do Bolsonaro. Apesar dele e do Dória tentar se mostrar como diferentes do Bolsonaro, o partido dos dois, o PSDB, é um dos que mais tem alinhamento com o governo na Câmara dos Deputados, tendo votado a favor do Bolsonaro em 92% das vezes. Já o partido do Boulos, o PSOL, é o que mais faz oposição ao Bolsonaro. Seguindo o mesmo modo de governar do Bolsonaro, Mourão, Guedes e companhia, Covas e o Dória investem na retirada de direitos dos trabalhadores e na repressão deles quando eles tentam se manifestar contra isso. No final de 2018, a Câmara de Vereadores de São Paulo aprovou o projeto de reforma da Previdência enviada pelo PSDB, e quando os trabalhadores se manifestaram contra ela, Covas e Dória colocaram a polícia para agredir esses trabalhadores. Aliás, a violência policial contra os trabalhadores, contra os mais pobres, é um negócio que sempre fez parte do modo de governar do PSDB. O Dória e o Covas foram eleitos para a prefeitura com esse mesmo projeto. E quando o Dória abandonou a prefeitura para se tornar governador, o Covas ficou responsável por representar ele na prefeitura. Com eles dois, tanto a Polícia Militar quanto a GCM ficaram cada vez mais agressivas, atacando jovens periféricos, moradores de rua, trabalhadores se manifestando por direitos e por aí vai. E a violência do PSDB contra os mais pobres se mostrou também no aumento das reintegrações de posse. Os despejos em São Paulo dobraram durante a pandemia, reafirmando o compromisso do Covas não com a população mais pobre, com a população sem teto, mas sim com os ricos da especulação imobiliária. Já o Boulos defende exatamente o contrário. Por fim, falando de novo sobre o vice do Covas, que é vereador há 8 anos carregando a bandeira do conservadorismo, ele tem como uma das suas principais lutas impedir o avanço do combate à violência de gênero e sexualidade. Não por acaso, ele próprio é acusado pela esposa
acusa de violência doméstica, ameaça. E um último motivo para não reeleger o Covas é que não dá para esperar resultados diferentes fazendo tudo exatamente igual. Você não pode esperar mudança elegendo o PSDB mais uma vez, já sabendo como ele governa. Já o PSOL nunca governou São Paulo. Que tal dar uma chance para essa nova experiência? Esse foi o vídeo de hoje, família. Mais curto, mais objetivo e mais específico. Se você gostou, compartilha aí com Deus e o mundo, joga no grupo da família, espalha para todo lado. A gente se vê logo mais. Valeu, falou!